nesta aula, a gente vai aprofundar com você no conceito de fragilidade multidimensional. Então, ainda estamos na unidade 1, onde a gente está discutindo o envelhecimento e saúde. São esses conceitos que você tem que ter claro na sua mente para poder cuidar melhor do seu idoso. Então, esse conceito de fragilidade multidimensional, a gente já começou a desenvolver lá atrás. Então, como vimos, a vitalidade, ela é o nosso parâmetro de saúde. E a gente avalia a vitalidade no idoso avaliando a sua capacidade de cuidar de sua vida, as suas atividades de vida diária. Então, o conceito de fragilidade multidimensional, ele quer dizer o quê? Olha, há uma redução, há um declínio da vitalidade capaz de predispor ao declínio funcional maior, à hospitalização, à institucionalização e ao óbito. E por que o termo multidimensional? Porque existem várias dimensões que contribuem para a vitalidade. Como nós vimos, existe a dimensão cognição, a dimensão humor, a dimensão mobilidade e a dimensão comunicação. Por isso que nós usamos esse conceito de fragilidade multidimensional. Então, o declínio funcional é o grande parâmetro de saúde do idoso. Então, você tem que saber reconhecer onde há declínio funcional. Ele pode ser iminente, quer dizer o quê? Esse idoso ainda não é dependente, mas está quase se tornando dependente. Ou esse idoso tem um declínio funcional estabelecido. O declínio funcional iminente, ele pode ser causado por várias questões. Uma delas é o que a gente chama de comorbidade múltipla. O que é a comorbidade múltipla? É aquele indivíduo que tem várias doenças ao mesmo tempo. Não é uma só. Ter uma doença ou duas, isso por si só não compromete de forma significativa a vitalidade do indivíduo. Agora, se ele tem 5 ou mais doenças ao mesmo tempo, ou então ele tem polifarmácia, que usa 5 ou mais remédios todo dia, ou então aquele indivíduo que acabou de ter uma internação hospitalar, esse indivíduo a gente considera de risco para se tornar dependente. Então, essas 3 coisas que a gente chama de polipatologia, polifarmácia e internação recente são os determinantes disso que a gente dá o nome de comorbidade múltipla. Então, esse indivíduo que tem alguma dessas 3 situações, ele deve receber uma atenção diferenciada. O risco dele é maior de se tornar dependente. Além disso, a presença do que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. O que é isso? Comprometimento cognitivo leve é aquele idoso que tem uma alteração de memória, que tem um declínio cognitivo, mas ainda não teve um declínio funcional. Ele continua fazendo as coisas como sempre fez, com um pouco mais de dificuldade. Mas você percebe nele uma alteração de memória. Mas não é uma alteração de memória tão grave a ponto da gente definir que ele tem um quadro demencial, a ponto da gente definir que ele tem uma incapacidade cognitiva. E, por último, a presença de sarcopenia. A sarcopenia é a redução da força ou da massa muscular. Isso vai acontecer com os idosos com envelhecimento. Há uma redução realmente da massa muscular. E é por isso que aqui vai uma dica. A melhor forma de evitar a sarcopenia é fazendo atividade física e tendo uma alimentação saudável. Você vai ter uma aula exatamente sobre isso, mas é fundamental chamar atenção para isso que a gente chama de sarcopenia. Então, as causas de declínio funcional iminente são a presença de comorbidade múltipla, de comprometimento cognitivo leve e de sarcopenia. Então, o idoso que tem uma dessas situações, ele pode ser considerado idoso de risco, tá? Ele tem um risco de ter declínio funcional. Não é dependente, mas está quase se tornando dependente. Por sua vez, aquele idoso que já tem um declínio funcional estabelecido é aquele idoso que já é dependente. É aquele idoso que já tem uma daquelas grandes síndromes geriátricas, ou uma incapacidade cognitiva, ou uma instabilidade postural, imobilidade, incontinência e a incapacidade comunicativa. Vejam nesse slide que a gente tentou mostrar para você que o envelhecimento fisiológico ou senescência, ele não causa isso. O que é responsável por isso é o envelhecimento patológico, que a gente chama de senilidade.
Então, o idoso que tem um declínio funcional estabelecido, ele tem um envelhecimento patológico, um envelhecimento que não é o normal, tá? O envelhecimento normal é aquele idoso que tem muita vitalidade. E aquele idoso que tem o que a gente viu agora há pouco de declínio funcional iminente, ele está na zona de transição entre o normal e o anormal. Portanto, ele merece que a gente reconheça essas situações para poder tentar evitar essa evolução para o declínio funcional estabelecido. Então, o conceito de fragilidade funcional é a redução da reserva homeostática ou vitalidade, que é a capacidade de adaptação às agressões bio, psico e sociais e, consequentemente, maior vulnerabilidade ao declínio funcional, hospitalização, institucionalização e óbito. Isso que é fragilidade multidimensional. Você está sendo preparado para cuidar de um idoso com fragilidade multidimensional. É esse idoso que precisa de um cuidado de terceiros, digamos assim. Então, esse conceito de fragilidade multidimensional, ele se subdivide em duas situações: a fragilidade clínico-funcional e a sociofamiliar. Então, a fragilidade clínico-funcional são as incapacidades, as doenças que esse idoso tem. E a fragilidade sociofamiliar é o quê? É o suporte familiar que não é adequado, o suporte social que não é adequado, que a gente viu com o nome de insuficiência familiar. Você vai atuar exatamente nesse indivíduo que tem uma fragilidade clínico-funcional, quer dizer o quê? É o idoso que precisa de um cuidado porque ele tem um quadro demencial, porque ele é acamado ou assim por diante. Mas, além disso, ele pode ter uma família que não funciona de forma adequada, que não tem uma capacidade de dar esse cuidado de forma plena. Então, você vai atuar exatamente nessas duas situações. Então, você vai ter que entender a dinâmica da fragilidade clínico-funcional e a dinâmica da fragilidade sociofamiliar. Então, você vai atuar como um catalisador da melhoria da vida desse idoso, né, que precisa de ajuda, que precisa de cuidado, e dessa família, que não está dando conta de cuidar desse idoso. Nessa aula, a gente aprofundou melhor esse conceito de fragilidade multidimensional. Então, nesse momento, você já está em condição de entender a classificação clínico-funcional dos idosos, que a gente vai aprofundar na próxima aula.